volta pela terceira vez. A segunda. Pela segunda vez. Profetiza não. Profetiza não. Cala-te boca. Estamos de volta pela segunda vez. Aqui no nosso boletim da noite. Nós capota, mas não quebra. Bia, se você olhou aqui, se quiser acompanhar, você tem a pauta aqui, tá? Tá ótimo. Enfim, né? Bia, vou aproveitar a presença parlamentar aqui, né? Infelizmente a nossa Câmara passou, né, esses PLs aí que na prática, né, ampliam e financiam com o dinheiro público o aborto no Brasil. Na verdade, é preciso a gente esclarecer algumas coisas, senão as pessoas vão ficar pensando, tá liberando aborto geral. Não é isso, não. Esses PLs, eles têm o propósito deles, que está explícito, né, expresso na lei, é de proteger as mulheres nesse momento de pandemia. Porque, na realidade, eu acompanhei, vi que realmente, eu li bastante sobre isso, houve um aumento da violência doméstica, sim, mas é claro, né? Fica ali o marido, a mulher, a família toda trancafiada em casa, nem todo mundo tem uma condição adequada para ficar em casa, tem gente que mora em locais muito apertados, muita gente junto, a pessoa fica nervosa com esse negócio de pandemia, não pode sair de casa, o homem, a pessoa fica desempregada, uma série de coisas, e tem pessoas que são violentas, óbvio que não é todo mundo que passa por esse perrengue que vai bater em mulher, mas tem homens que são alcoólatras, que são violentos, e aí aumentou no mundo inteiro realmente a violência da mulher. Isso é um fato, e aí você pode se debruçar sobre isso e tomar medidas para a proteção das mulheres. É claro que todos nós somos favoráveis a isso. Ninguém quer que a mulher fique desprotegida apanhando, né, no momento de pandemia, nem em momento nenhum. Tanto que nós, eu, por exemplo, junto com a bancada aqui do Distrito Federal, nós doamos dinheiro, nós direcionamos emendas para a Casa da Mulher, que são abrigos para as mulheres que são vítimas de violência. Isso é uma coisa, e aí é claro que todo mundo, homens e mulheres, estão unidos para essa proteção. O problema são aquelas coisas que não estão ditas na letra da lei, mas que podem ser interpretadas. Então a lei remete a uma outra lei, que essa outra lei sim fala desses direitos reprodutivos, que é uma lei que incentiva, sim, pode incentivar, sim, o aborto, não é? Aquela velha história, né, que a esquerda gosta tanto de falar, meu corpo, minhas regras, não é isso que eles gostam de falar? Então, é possível, né, você interpretar, pelo conjunto da obra, uma facilitação, né, ao financiamento de aborto com dinheiro público. E foi contra isso que nós, Provida, nos manifestamos. É um debate que você tem que fazer. E aí, o texto da primeira lei foi bastante melhorado. O líder do governo, Vitor Hugo, trabalhou muito junto às lideranças, retirou coisas que eram dúbias. E aí, até o governo, no caso da 1444, né, acabou orientando favorável. Mas teve a outra lei que orientou contra e perdeu. E foi votação simbólica, né? Então não dá nem para você registrar o seu voto contrário, tá? Então é isso, é a questão da interpretação da lei. E a gente sabe que toda lei é passível de interpretação. E quando você enxerga esse risco, você como parlamentar, pró-vida, você tem o direito, né? E você tem o dever, mais do que o direito, você tem o dever de alertar para isso e de tentar modificar. Então apresentamos emendas, né? Tentamos modificar isso daí. A gente que queria que constasse expressamente que não poderia ser usado verba pública para aborto, mas não houve acordo nesse ponto e eles foram maioria, né? E ganharam, no caso da segunda lei. Pois é. Bem, nós tropeça, mas não cai, né? Tropeça, mas não cai. Mas, quer dizer, a gente cai até a gente cai, mas ele levanta. Cai, mas levanta. Deixa eu explicar um pouco, pessoal, o que aconteceu aqui, né? O Evandro já tá aqui com a gente, o áudio dele já tá até ouvindo. E se quiser falar, só pra gente fazer um teste aqui, Evandro, não precisa mudar, não. Só fala aí 1, 2, 3 aí pra gente ver se você tá aqui com a gente. Não, sem áudio ainda. Agora sim, agora tá funcionando aí. Fala aí só pra ver se tá funcionando direitinho. Tá ok? Tá, beleza. Tá meio baixo lá o dele, depois tu vê esse negócio do RL lá.
O PH tá aqui no desespero. A máquina simplesmente parou, gente. Parou aqui. A gente teve que... Isso acontece quando a temperatura aqui do estúdio não tá perto do Polo Norte ou perto do Polo Sul. Que a gente morre de frio às vezes, né? E a máquina meio que travou e foi por isso que a gente teve que fazer esse malabarismo imenso aí para não deixá-los, né, sem informação e sem notícia. Bem, é grave, Bia, essa situação do abortoduto, né, que passou, e eu tenho uma preocupação. Eu sempre deixo bem claro, né? A minha opinião é uma opinião pessoal, não tem nada a ver com a parlamentar que está aqui com a gente, mas eu fico triste de ver que não há um empenho do próprio governo em relação a um tema como esse. Quando precisa se tratar de impostos, quando precisa se tratar de meio ambiente, a gente até vê um certo empenho do Mourão, né, cada um no seu ministério ali, mas eu não vi o mesmo empenho do governo para que não passasse esse abortoduto. É óbvio que o empenho do governo talvez não mudaria, né, ou não mudasse o cenário horrendo de ver uma coisa dessa passando. Mas pelo menos seria algo que reconfortaria, né, a militância que votou no presidente Bolsonaro exatamente para lutar contra isso aqui. Não há uma articulação, essa ausência de articulação tem nome, Jorge, Ramos e companhia. Não tem essa preocupação com o aborto em temas, sobretudo quando quando a especificação é tão sutil que não se torna tão gritante, aí piora ainda o cenário, e é lamentável ter que noticiar isso aqui, não tenho prazer nenhum com isso, mas não há um empenho... Evandro, desculpa? Tá. Não há empenho do governo, não houve, melhor dizendo, nesse caso específico, de lutar contra essa pauta do aborto. E é lamentável, né? É muito triste isso. Eu estou aqui reconhecendo um fato, né? Longe de alguém achar assim, tá lá o Alan criticando o presidente. Não, quem me dera se o presidente Bolsonaro pudesse fazer tudo no governo. Tenho certeza que essas coisas não aconteceriam. Eu estou aqui criticando as pessoas que o Bolsonaro confia e que fica falando no ouvido dele, dizendo que são técnicas e competentes e estão dentro do governo só fazendo merda. Que não refletem nenhum por cento do que é o desejo do presidente Bolsonaro. E não se ajuda o governo Bolsonaro ignorando esse fato. Exato. Então, esse é o meu comentário com relação ao abortoduto que passou. Mais uma vez, né, nós estamos vendo aí esse excelente quadro que o presidente Bolsonaro tem ao seu redor, que são de pessoas, além de incompetentes, burras e absolutamente insensíveis à pauta conservadora. Vamos seguindo então? Vamos voltando, aliás, né? Do ponto que a gente partiu. A gente acabou interrompendo aqui. Era a Bia que estava falando, né? Não, acho que era o Evandro. Era o Evandro. Evandro, a Apple te parou. Culpa aí o finado Steve Jobs, que também, assim como o Bolsonaro, não deixou ninguém à altura para cuidar da Apple. O áudio do Evandro tá saindo ali direitinho? Tá saindo? Não, tá saindo bem pouquinho. Joga lá no Evandro. Joga no Evandro sozinho aí, depois você mexe nisso aí. Vai lá, Evandro. Aí, Caio. Rapaz, hoje é o dia. Hoje é dia, hein? A bruxa tá solta ali. Clica logo no RL ali. A bruxa tá solta aqui Caiu hoje. mesmo? O Evandro caiu. O Evandro caiu. Não, só o Evandro dessa vez foi só o Evandro, não foi mais a Apple. É. Evandro voltou? Voltou, Evandro. Voltou. Hoje a bruxa tá solta. Eu tenho 3 comentários aqui, na verdade 3 pontos a salientar a respeito do problema que está acontecendo em relação ao abortoduto. O primeiro é em relação à falta de direcionamento partidário, né? De fato, o estrago causado no PSL foi grande e isso interfere na possibilidade que os parlamentares têm de trabalhar de maneira unívoca, unidos como base, para poder interromper isso, né? Interromper esse processo, né? Aí eu não sei, a Bia pode até comentar, mas eu fiquei meio espantado com aquele negócio de criar uma frente parlamentar feminina, ou sei lá, bancada feminina.
Eu achei isso de uma papagaiada sem tamanho, né? Porque isso aí é admitir a pauta esquerdista dentro do nosso campo, né? Eu acho que a gente não deve se orientar por uma pauta de gênero. A gente, como conservador, tem um certo receio a admitir esse tipo de pauta por temática de gênero, né? Endosso 100% do que você disse, Alan, em relação a bagunça mental que é gerada no governo por conta da assessoria equivocada que é passada para o Jair Bolsonaro, de que ele tem a opção de deixar de lado a sua pauta dita conservadora e por muitos dita uma pauta ideológica, né? Isso pode corroer o governo no médio e longo prazo. E o principal de tudo, ao meu ver, é a situação político-institucional do país. O Congresso está fechado. Essa votação simbólica não é prevista. Ainda mais votação simbólica eletrônica desse jeito. Isso não é previsto no regimento. Eles estão fazendo uma ginástica, um malabarismo no regimento para que eles possam passar as matérias de interesse deles sem que você tenha debate no plenário. Você não tem a oportunidade de ampliar o debate parlamentar com a sociedade e o debate parlamentar com os parlamentares que poderiam agregar circunstâncias importantes, né? A gente tem, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que poderia ser ouvido nessa situação e não foi ouvido. Isso poderia ser jogado numa comissão ou articulado politicamente em outras instâncias que, se o parlamento tivesse aberto, isso não estaria ocorrendo, né? Teria uma massiva expressão dos próprios eleitores, né? Que estariam lutando contra isso, não deixando uma coisa dessa passar, mas... Isso está sendo facilitado porque está sendo colocado um regime de exceção no parlamento. É um regime de exceção que é administrado pelo presidente da casa, Rodrigo Maia, que, ao meu ver, pratica não só uma ilegalidade, mas ele está, de certa forma, praticando um procedimento que não é previsto regimentalmente, que ele está distorcendo a política, quer dizer, ele está flertando com a tirania, né? Então a gente não tem só uma tirania do Supremo Tribunal Federal, a gente tem uma tirania parlamentar também, porque os nossos parlamentares não estão sendo ouvidos devidamente, não estão tendo oportunidade de trabalhar, o próprio parlamentar não está tendo a possibilidade de interagir não só com a sua bancada, mas com o seu eleitorado, para que ele possa receber informação, por exemplo, do padre Paulo Ricardo, para poder trazer essa informação para dentro do debate parlamentar. Fica aquela coisa fechadinha da bancada feminina, nessa distorção linguística, permitindo que a coisa se estenda como se fosse algo aceitável, né? É exatamente isso que acontece. E você não consegue nem fazer a discussão do tema. Então, ontem o que a gente percebeu foi um atropelo muito grande, né? E é o presidente da casa que decide, não tem como. A gente já falou, já subiu em tribuna, já se manifestou contra a forma como há esse atropelo, né? Como acontece, mas não tem o que fazer, bate o martelo ali, né? E a bancada feminina, ela é majoritariamente composta por pessoas que defendem essa pauta de gênero e tudo mais. Então, fica difícil. Agora, ontem teve até a deputada evangélica, né, que apoiou o projeto, que disse não enxergar esse tipo de... não enxergar a possibilidade de aborto. Mas nós tentamos, inclusive, colocar vedação expressa a que o dinheiro, a verba pública fosse utilizada para aborto provocado. Mas não conseguimos. Aí, Congresso é voto também, né? Então, e com votação simbólica piorou, né? Pois é. Eu vou mexer aqui um pouquinho na pauta. Tem duas notícias que eu quero comentar aqui. A primeira é que Toffoli pede
que o governo se manifeste sobre o cronograma do auxílio emergencial. Né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, pediu nesta sexta-feira que o ministro da Cidadania se manifeste sobre o cronograma de saques de auxílio emergencial. Eu não quero tratar deste tema de modo específico, porque nós já comentamos aqui ontem. Inclusive, eu espero que isso acabe, né? Porque no Brasil todo auxílio que começa não tem fim. E eu quero falar da delação do Marcelo Odebrecht. Muito bom. É porque veja a situação do Brasil. Toffoli pede que o governo se manifeste sobre o cronograma do auxílio emergencial, quando na verdade deveria de ser a população, né, não pede, mas obriga que Toffoli explique sobre ou defenda-se. Ninguém está querendo condenar o Toffoli sem defesa, isso é coisa do STF, nós não gostamos disso, né? Vale lembrar. Nós não temos apreço por condenar pessoas que não foram ouvidas, né? Quem gosta disso é o STF. E aí eu quero saber, né? Eu não falo senhor, porque ele tem tantos cabelos brancos quanto eu. Então, do Dias Toffoli, né? Eu chamo de senhor quem tem cabelos brancos, mais cabelo branco que eu. Então eu quero saber do Dias Toffoli, que porra é essa de delação, brother? Explique-se. Fala aqui comigo. Essa sexta-feira não tá cabendo num dia, né? O Evandro deu uma quedazinha ali, daqui a pouco ele volta. Mas e aí? E aí, né? Não há. Ele vai precisar se explicar, né? Amigo do meu pai, aquela coisa toda, né? Dias Toffoli tá enrolado. Agora. Tá com a matéria aí? Tô aqui, Gazeta do Povo, tá aqui. Gazeta Brasil. Posso ler aqui? Pode, toda sua. O empreiteiro Marcelo Odebrecht disse à Procuradoria-Geral da República que seu grupo empresarial mantinha um certo ilícito com o então advogado-geral da União, Dias Toffoli, e que fazia pagamentos a ele no decorrer do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2007 e 2009. As afirmações foram feitas nos dias 6 e 7 de maio, em depoimento autorizado pelo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, nos autos da petição que se fala, PET? Da petição 8319, que corre em sigilo. Esses autos contêm o HD de um computador de Marcelo Odebrecht apreendido pela Polícia Federal em 2015. Como descrevemos na reportagem principal desta série, o empresário, hoje delator, prestou essas informações após serem confrontado pelos procuradores com uma série de e-mails encontrados no computador dele. Diz que um diretor da Odebrecht e um advogado ligado ao PT eram os responsáveis diretos pelo acerto e pelos pagamentos. Não soube especificar valores nem detalhar aspectos operacionais do acerto narrado. Diante do depoimento de Marcelo Odebrecht e do teor dos e-mails encontrados de modo independente no HD dele, os procuradores do Grupo de Trabalho da Lava Jato na PGR enviaram a seus superiores pedido de abertura de inquérito por suspeita de corrupção passiva contra o atual presidente do Supremo. Até a saída coletiva dos procuradores, no dia 26 de junho, o procurador da República, Augusto Aras, e a subprocuradora Lindora Araújo, chefe formal da Lava Jato na PGR, desde janeiro, não haviam manifestado intenção de apresentar ao Supremo esse pedido de investigação. Eles dizem, com frequência, a interlocutores que Toffoli é o único aliado do Supremo da cúpula da PGR. O presidente do tribunal elogiou recentemente e em público a atuação de Aras. Na quinta-feira, dia 9 de julho, atendeu a pedido da PGR no recesso judiciário para que as forças-tarefas da Lava Jato, no Paraná, no Rio de Janeiro e em São Paulo, entregassem a Aras todo o acervo sigiloso obtido em 5 anos de investigações. O pedido de abertura de inquérito não significa que os procuradores julguem que o presidente do Supremo e as demais pessoas envolvidas sejam culpadas. Significa que, para eles, existem elementos suficientes para investigar a existência de crimes. Se essa investigação for feita, pode confirmar ou não as suspeitas. Se confirmar, o Ministério Público, em tese, oferece denúncia contra os autores dos possíveis crimes. Se não se confirmar, o Ministério Público arquiva o caso. Se o juiz ou o tribunal acolher uma denúncia, os acusados tornam-se réus e passam a responder a uma ação penal. Caso se conclua que Marcelo Odebrecht mentiu, ele pode perder os benefícios da delação,
que firmou com a PGR no início de 2017. Frisa-se que ele e os demais delatores da Odebrecht, assim como a própria empresa, em seu acordo de leniência, nada disseram sobre esse caso ou qualquer outro episódio que envolva figuras do judiciário brasileiro, quando celebram seus acordos com o Ministério Público. A se acreditar nas primeiras informações prestadas pela Odebrecht e por seus executivos, o grupo empresarial conseguiu tocar por décadas um dos maiores esquemas de corrupção já descobertos no mundo, sem jamais ter sequer tentado obter vantagens ilícitas no poder judiciário. O mesmo vale para o acordo celebrado para a Braskem, então principal empresa do grupo, junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Nos anos subsequentes, investigações da Lava Jato, com a ajuda de autoridades suíças, demonstraram que o executivo Maurício Ferro, principal advogado do grupo, casado com uma filha do patriarca Emílio Odebrecht, lavara dinheiro em contas secretas no exterior e participara de pagamentos ilícitos a beneficiários ainda desconhecidos. Ferro não havia firmado delação. O principal processo desse caso foi retirado da Lava Jato por ordem judicial. A omissão de Marcelo Odebrecht deve-se, segundo ele e outros relatores do grupo, disseram a interlocutores, a percepção da existência de um pacto de não agressão da Lava Jato e da PGR aos ministros dos tribunais superiores. Esse acordo tácito, segundo dizem esses interlocutores e outras fontes com conhecimento direto dos fatos, restou evidente quando as negociações de delação de Léo Pinheiro com a PGR foram suspensas em setembro de 2016, após o ex-presidente mencionar apenas que mandou verificar uma infiltração na casa de Toffoli, com quem tinha relação. A matéria é um tanto extensa aqui, Bia. Nossa, é longa. Mas, se verdadeira, né? Tem aqui prints e inclusive e-mails. É bem longa a matéria. Se verdadeira, a situação do Supremo fica ainda pior do que se imagina. Ou seja, existe uma situação pior do que acreditar em Joyce Frota. Evandro Pontes. Que vida, hein? Tá sem áudio, Evandro? Hoje Abriu tá o uma áudio? maravilha Aí, isso aqui. agora foi. Hoje tá punk aqui. Que situação, Alan. Que situação, Paz. né? Eu fico sempre preocupado quando a gente tem alguma coisa envolvendo o lavajatismo e a gente precisa separar uma coisa da outra. Uma coisa é o lavajatismo, que é a técnica usada para esse tipo de investigação. Outra coisa é a Operação Lava Jato. Uma safadeza da Operação Lava Jato é que eles se apropriaram da semântica da corrupção. Então, eles fazem com que, caso você tenha alguma dúvida ou algum questionamento a respeito do lavajatismo, que é a técnica utilizada por eles, você se torna imediatamente inimigo da corrupção, inimigo do combate à corrupção. Isso é uma safadeza. Uma coisa é a corrupção e o combate à corrupção, outra coisa é a técnica usada pelo lavajatismo, né? O que a gente precisa tomar cuidado nesse caso é com o lavajatismo. Porque o que pode acontecer aí? Dizer que toda aquela delação que o Marcelo Odebrecht fez não foi completa e que isso pode, de certa forma, beneficiar as pessoas que foram alvo de sua delação. Provavelmente o PT vai tentar embarcar nessa para tentar limpar a barra de alguém que tenha sido delatada pelo Marcelo Odebrecht. Eu acho que isso é um cuidado que tem que ser tomado técnico, né? E que é oriundo de como o lavajatismo funciona, que nada tem a ver com o conteúdo das coisas, que é o cometimento de atos de improbidade e corrupção. Passando da forma para o conteúdo, a gente tem, então, todo um procedimento aí oculto e que começa a aparecer e que todo mundo falava, a Lava Jato vai ficar gostosa, vai ficar bonita na hora que chegar no judiciário. Agora chegou. Agora parece que chegou na cúpula do judiciário. A gente vê o mesmo método, né? O método da Lava Jato sempre envolvendo ali, reformas de apartamento, e não é troca de lâmpada, né, que a gente está falando.
Então a gente tem sempre um quid pro quo, uma troca de mecanismos ali, uma troca de favores que envolve a expertise desses prestadores de serviço, assim, por assim dizer, né? Empreiteiras. Então, com base nisso, a gente começa a ver um modus operandi sendo repetido. Aquilo que aconteceu no sítio, que aconteceu no triplex, de certa forma parece ter também parece ter sido usado para beneficiar outros próceres da República, né? E agora, se a gente olhar para dentro do judiciário, a coisa começa a ficar complicada, né? O ministro Dias Toffoli, já ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a presidência foi transferida para o ministro Fux, fica numa situação delicada, né? Fica numa situação bem... A situação ainda é mais delicada porque teve uma matéria que chegou a sumir da revista Piauí. Eu nem sei se ela está ainda. Coloca no Google para mim, bota entre aspas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão sabendo do juiz que vendia sentença por 6,9 milhões de reais e jogou o celular na privada? Tá sabendo, Evandro? Juiz federal? Não tinha ouvido disso. Ninguém ouviu falar nisso. A operação realmente ocorreu. Eu conversei, inclusive, com fontes da Polícia Federal. Agora coloca no Google para mim. Bota assim, aspas, abre aspas e coloca assim: polícia na porta, vírgula, celular na privada, fecha aspas. Isso. Por favor, não põe 6.9, porque pode aparecer outras coisas. Polícia o na cara porta, podia ter, celular na privada. O cara podia ter cobrado 7, né, porra? E essa matéria eu tinha enviado pro grupo de pautas do nosso jornalismo. E aí, quando eu mandei isso ontem, o pessoal tentou acessar, aí a matéria estava saindo, né? Gateway. Aí a matéria voltou ali. Abre esse link aí pra gente, ali no tela. E eu quero ler essa matéria com a nossa turminha aqui hoje à noite, esse timaço que eu tenho aqui hoje, privilégio de ter, não é sempre. Acontece o seguinte: as informações que eu obtive é de que isso aí é só o primeiro da lista. Só o primeirinho, tá? Só já acrescentou o áudio aí, né? Vai descendo aí e vamos ler a matéria junto com o nosso público. O juiz federal Leonardo Saf de Mello, de 53 anos, levou um susto quando o alarme de incêndio do prédio onde mora, no bairro Paraíso, área central de São Paulo, disparou. Era um pouco mais de 6 horas da manhã no dia 30 de junho. 30 de junho. E ninguém ficou sabendo. Terça-feira, Mello correu para a sacada do apartamento, de frente para a rua Doutor Tomás Carvalhal. No 5º andar, viu uma pequena confusão na portaria do edifício, 7 policiais federais com uns indefectíveis coletes pretos e 2 policiais militares discutiam com um porteiro. Temendo um assalto, o homem recusava-se a abrir o portão para a Polícia Federal. De nada adiantou a delegada-chefe da equipe identificar-se e mostrar o mandado judicial para aquele endereço. Enquanto discutia com os policiais, o porteiro chamou a PM. Quando parte da equipe da Polícia Federal começou a pular a grade do prédio, o porteiro acionou o alarme de incêndio, acordando os moradores, entre eles o juiz Mello. Só uma pausa aqui. Isso é bem diferente como eles entraram na minha casa, né? Ao perceber a Polícia Federal na entrada do edifício, o magistrado entrou em pânico. Antes que os policiais tomassem o elevador, ele pegou os seus 2 telefones celulares, jogou no vaso sanitário e deu descarga. Mas os aparelhos eram grandes demais para seguirem pela tubulação. Quando os policiais tocaram a campainha, vejam só, na casa de juiz federal eles tocam campainha, na casa de jornalistas eles não fazem isso não. O juiz, ainda de pijamas, abriu a porta, tentando demonstrar tranquilidade. Os agentes vasculharam toda a casa até encontrarem os 2 celulares boiando na água da latrina. Depois de fotografar a cena insólita, a imagem consta no inquérito obtido pelo Piauí, a revista que fez a matéria. Os policiais retiraram os aparelhos da água e pediram ao juiz as senhas de acesso. Mello recusou-se a fornecer. A equipe da PF recolheu documentos e computadores, além de R$30 mil e $11 mil em espécie. E, em seguida, a delegada disse ao juiz que ele estava preso.
Era o ápice de uma investigação de 3 meses da Polícia Federal para apurar denúncias de um esquema instalado na 21ª Vara Federal Civil de São Paulo, na qual Melo atua como juiz titular. Tudo começou no fim de 2019, quando 2 advogados da Empreendimentos Litorâneos S.A. constataram que chegara ao fim o processo judicial que discutiu o valor da indenização devida à empresa pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, pela desapropriação em 1986 de uma área de 6,4 mil hectares em Eldorado, sul do estado de São Paulo. Somente pelas benfeitorias do imóvel, o INCRA deveria pagar à empresa 777,6 milhões de reais. O valor da terra nua permanece em discussão na justiça. Incrível que fica 777,6, né? Tem que ter um demôniozinho na parada, né? Não pode ficar só... Os advogados da empresa ingressaram com uma ação na 21ª Vara Federal Civil, onde tramitava o processo original do caso, para que a sentença condenatória do INCRA fosse cumprida e o pagamento efetivado. Para calcular o valor exato devido a empreendimentos litorâneos, o juiz Melo, o juiz que jogou o telefone na privada, nomeou o perito particular Tadeu Rodrigues Jordan, que já atuara em outros processos na mesma vara. É tanta vara e privado que eu nem sei mais do que eu estou lendo aqui. No dia 12 de fevereiro deste ano, os 2 advogados se reuniram com Jordan no escritório deste último, na Barra Funda, para debater detalhes do caso. Em certo momento, o perito convidou uma 4ª pessoa para a reunião, o diretor da Secretaria da 21ª Vara, Divani Ribeiro Barilli. O servidor público disse estar preocupado com o andamento do processo e propôs uma solução rápida para agilizar o pagamento do precatório do INCRA. Por lei, para que a empresa recebesse o valor de 2021, o juiz teria até o dia 30 de junho deste ano para determinar o pagamento. Em troca, Barilli propôs o pagamento de uma propina de 6,9 milhões de reais, equivalente a 0,9% do valor total do precatório, a ser pago em 3 parcelas. Não é nem dízimo, né? É menos que isso. Para dar credibilidade ao pedido, o diretor da secretaria sugeriu que falava em nome dos ingleses, em referência ao juiz Melo. Os 2 advogados saíram do escritório assustados, com o aval dos proprietários da Empreendimentos Litorâneos. No início de março, procuraram a Superintendência da Polícia Federal, na capital paulista, para delatar o acache que haviam sofrido. Com a autorização do órgão especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, responsáveis por investigar os juízes federais paulistas, começava a Operação Westminster, famoso distrito do centro de Londres. O nome alude ao termo utilizado pelo servidor público para se referir ao magistrado. Orientados pelo delegado Alberto Ferreira Neto, os advogados da Empreendimentos Litorâneos agendaram no escritório de um deles, na Avenida Paulista, uma segunda reunião com Jordan e Barilli, às 11h30 do dia 10 de abril. Na data anterior, agentes da Polícia Federal instalaram diversas câmeras e microfones ocultos na sala onde ocorria o encontro. Enquanto os 2 advogados recebiam o perito e o servidor público, um grupo de policiais acompanhava tudo no cômodo ao lado. Barilli foi direto ao ponto. Gente, eu vou deixar bem claro uma coisa, para a gente poder avançar tudo aqui. Eu estou sendo longa-manos do cardeal lá. E ele é, combinou, tá combinado. Uma coisa que ele sempre me pontuou é o seguinte: em outros negócios que a gente faz, teria a possibilidade de uma parte, não importa o volume, ser em dinheiro. Ser em dinheiro? Mas quanto é isso, em termos representativos? Perguntou um dos advogados. Eu acho que, para dar uma diluída nisso, aí é 10 a 20% em dinheiro. É uma coisa que quebraria bastante essa movimentação financeira. Pode ser dólar ou real. E se precisar uma outra possibilidade, eu tenho amizade com um doleiro. Se precisar receber pelo doleiro, também dá para receber, respondeu o diretor da secretaria. Um dos advogados se mostrou inseguro. Assim, eu não conheço o doutor, no caso Leonardo Melo. É ponta firme? Porra! Exclamou Jordan.
A batuta do mando é dele, mas a operação é minha, afirmou Barilli. É ele quem traça a estratégia. Vamos nessa aqui e deixa. Porque em outros casos também, ele que faz a estratégia. Não esse daqui. Isso aqui esquece, isso aqui você decide assim. Ele manda decidir, eu vou cumprir o que ele manda decidir. No fim de maio, Barilli telefonou para o juiz Melo para dar detalhes do caso da empreendimentos litorâneos. Os telefones de ambos já estavam grampeados pela PF com autorização judicial. Então quer dizer que não rolou? Então, eles não caíram fora? Eles não caíram fora? Perguntou o magistrado. Eles pediram para que o INCRA pague a perícia. Sei. Os caras estão de brincadeira, Divani. Então seu sexto sentido estava certo naquele do empreendimentos litorâneos. Os caras estavam meio ressabiados. A terceira e última reunião do grupo ocorreu no início da tarde de 8 de junho, novamente no escritório do perito Jordan, na Barra Funda. Eu não vou continuar lendo a matéria, que é extensa. Aqui nós temos uma matéria que não ganhou o pam da Globo. Olha que coisa. Um juiz federal, repito, um juiz federal, diria o Senado, um juiz federal com todos os detalhes da investigação é pego numa operação onde tudo indica que ele não está só, que há outros juízes, outros operadores em venda de sentenças. Mas perigoso mesmo. O atentado ao Estado Democrático de Direito, aquilo que inviabiliza a democracia no Brasil, são notícias falsas, máscaras do ursinho Pooh, uma faca cortada, um cutelo para poder pegar manteiga. Quando a gente pensa, o Brasil pode piorar, tem gente que vai lá e se esforça para provar que sim. É impressionante. Quando você pensa, estamos no hospício, estamos numa situação infernal, tem alguém que vira e fala assim, você não leu Dante? Sempre tem um círculo abaixo. Você tem sempre um círculo abaixo desse que você acha que já é o máximo. Eu vou dar uma caidinha ali, mas ele volta. Aí, para piorar a situação, eu vou ler só a manchete. STJ suspende depoimento de Wilson Witzel ao Ministério Público Federal. João Otávio de Noronha, presidente do STJ, suspendeu o depoimento que o governador Witzel prestaria ao Ministério Público Federal nesta sexta-feira, no âmbito de uma investigação que apura fraudes na área da saúde do Estado. Eu juro por Deus, eu sei que jurar é pecado. Eu estou mencionando um juiz federal que é governador, mas não tem nenhuma ligação com a matéria anterior, tô falando sério. A decisão atendeu a um pedido da defesa do governador para que os advogados tenham acesso aos elementos da investigação sobre os supostos superfaturamentos na compra de respiradores. Os advogados de Witzel argumentaram que ainda não tiveram acesso a materiais como áudios interceptados, quebra de sigilo fiscal e telemático e ao material enviado pela Receita Federal aos procuradores. Ou seja, eles não estão pedindo apenas acesso aos autos, eles querem acesso integral aos autos. Eu pergunto, deputada Beatriz Kissas, você teve acesso integral aos autos? Eu não, nem meus advogados. Você teve? Não, nem meus advogados. Evandro Pontes, aproveitar que você está online. Eu também não tive acesso. E eu, enfim, estou trabalhando para um dos investigados aí. Tive acesso a uma cópia de um pedaço referente à parte que dizem que ele estaria sendo investigado. E aí, quando o meu cliente me entregou, né, esse material, eu vi lá uma série de tweets, né? Tweets do Leitadas, tweet seu, do Alan, tweet dele. Falei, é isso não aqui? Não tinha dólar, né?
Era Twitter? Não. Era uma série de tweets, inclusive tweets, assim... E depois da busca e apreensão, teve celular na privada? Não. O pessoal entregou. Teve Polícia Federal tocando campainha? Não. Veja a loucura que nós estamos vivendo, meus caros. Veja uma loucura. Um juiz federal recebe a PF. Não precisa mudar, não, deixa nas quatro aí. Um juiz federal recebe a PF. O porteiro bate boca com a PF. Caralho, eu queria ter esse luxo. Eu queria ter esse luxo. Um porteiro assim. Um porteiro batendo boca com a PF. Aqui nem a Sansa, coitadinha, que é tão mansa, nem a Sansa chegou a avisar pra PF, ó, tem criança lá em cima. Nem a Sansa, minha cadela. Aqui eles invadiram, apontaram arma na cabeça da minha esposa grávida. Grávida, de 9 meses. Perguntaram se eu tinha drogas e armas. Eu perguntei mesmo, você tem certeza que você tá na casa certa? Era o ápice de paternidade que eu tinha ali, porque eu estava diante da mão pesada do Estado. Eu não tinha quem recorrer. O ápice. Tudo que eu poderia fazer para defender a minha família foi ficar um pouco à frente do policial dizendo: ela tá grávida, criança, não tem nada aqui, levanta a mão, mão pro alto. Por causa de um tweet. 2 tweets. De uma tese criada por um cara que hoje está na cadeia. Aí... E que, diga-se de passagem, na casa dele encontraram droga, né? Exato. Sem perguntar, tinha um pratinho lá com coisa em cima do pratinho. Exato. Aqui tem pratinho com cinza de cigarro. E aí, quando eu me deparei com essa notícia, eu quis averiguar, porque eu falei assim, não é possível que um juiz federal foi preso numa operação que ninguém ouviu falar. Eu quero que você comente no chat aí. Alguém ouviu falar da Operação Westminster? Coloca no chat aí. Alguém ouviu falar... Não, deixa aí. Alguém ouviu falar na Operação Westminster? CNN falou alguma coisa? Jovem Pan falou alguma coisa? Alguém, pelo amor de Deus, noticiou isso? Todo mundo dizendo não. Ninguém ouviu falar numa operação que prenderam um juiz federal. Um juiz federal. Ninguém ouviu falar numa operação que se prende um juiz federal que joga o telefone na privada, que vendia sentença por 6,9 milhões. E que tudo indica é a ponta do iceberg, né? E que é a ponta do iceberg, ainda tem mais pra baixo. Enquanto eu estou sendo investigado por causa de tweets. E sou caluniado em todos os meios de comunicação porque o Google pagou R$ 4,28 porque vocês que estão me assistindo clicam nas publicidades que aparecem antes, durante e depois do vídeo. Olha que insano, que loucura que nós estamos vivendo no Brasil. Aí os advogados do Wilson Witzel são aceitos pelo STJ, pelo senhor João Otávio de Noronha, porque eles não tiveram acesso às escutas. Eles não tiveram acesso integral aos autos, coisa que ninguém, absolutamente ninguém que está tanto no inquérito das fake news quanto no segundo inquérito dos Lei de Segurança Nacional, ninguém teve acesso. Mas o Wilson Witzel, ex-juiz federal, hoje governador, tem esse luxo. A gente olha para a situação brasileira, Evandro, Ítalo e Bia, a gente fica se perguntando o que vai sair desse hospício? Onde, numa situação normal, quando você sofre esse tipo de problema, você recorre à justiça, mas é a justiça que está jogando o celular na privada.
A justiça está jogando celular na privada e vendendo sentença por 6,9 milhões. E o criminoso somos nós que usamos a internet, porque se a gente vai pra TV, mandam demitir. Enfim. Comentem vocês, porque eu não... Senão daqui a pouco eu vou dizer assim, e o Queiroz? Para não falar puta que pariu, eu falei, e o Queiroz? Né? Eu tenho uma coisa muito triste para te falar, Alan. Você pode chegar para qualquer pessoa que trabalhou no Poder Judiciário e perguntar se o cara conhece uma história dessa natureza, ele vai ter uma história para te contar, cara. Infelizmente. Há anos eu digo, o Poder Judiciário dos três é o poder mais corrupto do Brasil. As pessoas sempre falaram, não, o juiz, aquela pessoa que presta concurso, que é um cara honesto, que é isso, que é aquilo, que enfim, não tem... Do oficial de justiça até desembargadores e cortes superiores, todo mundo tem uma história de cara que vende coisa, que vende sentença, história do passado, de situações complicadas. Infelizmente, o judiciário é um poder que precisa de uma atenção muito grande e precisa de uma interferência institucional um pouquinho mais séria. O Poder Judiciário tem problemas dessa natureza e a gente fica, de tempos em tempos, passando pano. Então, coisas que a gente tem conhecimento de quem já oficiou no Poder Judiciário. Juiz que tem esse tipo de procedimento, de vender as suas decisões por esse tipo de valor, ou em troca de imóveis, apartamentos, etc. Todo mundo, todo advogado, se o cara tem um pouquinho mais de 5 anos de advocacia, ele vai ter uma história dessa natureza. De coisa que ele ouviu falar, de coisa que ele ficou sabendo, sempre tem. Infelizmente, o Poder Judiciário é um poder que já está bastante comprometido na sua missão de distribuir justiça. E a segunda coisa, que aí eu acho que o Poder Judiciário bate de longe todos os demais, é o poder que mais concede licença por depressão, juiz que fica maluco, promotor que dá tiro em esposa, assim, reúne a maior quantidade de birutas no funcionarismo público. Então, a maior quantidade de biruta, pancada, louco, desorientado, tantã, retardado mental, está no Poder Judiciário. Por incrível que pareça. O Poder Legislativo... Caiu. Nós estamos ao vivo aqui? Estamos. ao vivo, Não, né? o Evandro só caiu ali. A gente precisa fazer um Então, intervalo aproveitar. comercial, Alan. Então vamos. Depois de cair 2 vezes? Deixa eu só terminar aqui, Ué, ó. Pera aí, segura aí. Deixa eu só Fala, concluir, porque o Ivan estava falando, e eu que sou uma pessoa que fui procuradora há 24 anos, conheço bem também a justiça, quero dizer o seguinte, o que o Evandro falou está certo, mas nós não podemos deixar de fazer justiça aqui, porque quando a gente generaliza... Mas eu acho que é figura de linguagem. Não, né? eu sei, mas eu quero só dizer, porque assim, eu conheço muitos juízes, e a gente pode citar até uma querida, que é a Ludmila Grilo, Sim, mas eu sim. conheço muitos juízes, desembargadores, que são pessoas muito competentes, dedicadas e que têm uma vida limpa. Então, feita essa ressalva, que é preciso fazer para honrar aqueles juízes que trabalham e muito, Sim. que são dedicados e que não se corrompem, né? A gente sabe que o judiciário tem problemas seríssimos e esse caso não é nenhuma novidade. E aí, no caso, era a venda digamos assim, de posição, né, de sentença, uma posição para o precatório, para que ele pudesse receber, que é o pagamento que a União faz. As dívidas da União, elas seguem uma fila. Você está previsto no artigo 100 da Constituição, você ganhou uma ação contra a União, você não vai executar como você executa de um outro devedor. Você tem que entrar numa fila. E tem locais em que essa fila ela está assim, muito longa e os pagamentos anos e anos atrasados. Então é muito importante você entrar recebe, né? no final de junho. Tem gente que recebe assim, os netos
do credor é que vão receber. A família da minha esposa mesmo tá esperando até hoje uma indenização por desapropriação de terra. Enfim. Então, assim, é muito demorado. Então, o juiz colocar a pessoa na fila, isso aí tem um valor realmente incrível, né? Então, você precisa de ter uma pessoa correta e aí, nesse caso, eu quero, assim, registrar a coragem desses empresários. Porque foram muito... Gente, vocês não têm ideia. A grande maioria das pessoas não faria o que eles fizeram. Ou faria o acordo, falar, tudo bem, a gente paga aí, porque é um percentual do que a gente vai receber. A grande maioria faz isso porque tem até medo, ou pensa assim, eu nunca vou receber. Vai até morrer. Vou morrer. Não vou... E eu conheço pessoas honestas que não quiseram fazer esse tipo de coisa e que pagaram durante a vida inteira sem receber. Então, parabéns a esses empresários, porque são pessoas corretas, honestas e corajosas, Muito tá? corajosas. Muito corajosas. E foram à polícia para fazer a denúncia. Isso é raríssimo, gente. Esse juiz, com certeza, Alan, se ele fez isso com essa tranquilidade, é porque ele fazia isso de forma corriqueira, né? Já era um esquema. Só que eu tenho informações sigilosas Portanto, de que ele não está sozinho. E há outros com certeza. juízes. Então, quantas pessoas estão nesse esquema? Topam fazer. Esse é o mal, gente. A gente não pode, de jeito nenhum, consentir com isso. Se você entrou nesse esquema de corrupção, você está ferrado. Você está contribuindo para manter esse esquema. Então, é preciso ter coragem, é preciso denunciar. Não vai acontecer nada. Acontece aí, tá vendo? Nesse caso, aconteceu. Tá? Então, precisa de ter coragem. Ítalo. O Evandro voltou ali, né? Mas... voltou. Você... Não comentar, de fato. Não tem muito o que comentar, né? Você falou, a gente tá vendo uma situação em que a gente vê tudo invertido, né? Se a gente contar um negócio desse, ninguém acredita. Eu não acreditaria se me falassem, né? Um cara numa pai de família, né? Aconteceu contigo e agora, né, um juiz que está recebendo aí 6,9 milhões por sentença, prostituindo 6,9 foi essa sentença que ele vendeu. Essa sentença. Tem tantas outras que estão sendo investigadas e tem ainda o esquema dos outros que estão envolvidos em outras sentenças. Perfeito. Que não deve ser muito... A margem de erro não deve ser muito grande, para menos, pelo menos, né? Parecido com dízimo, né? Enfim, né? Então, assim... E esse cara recebe, né? A campanha é tocada, o porteiro briga com a PF. É surreal, bicho, é surreal. E tem um problema, tá? Isso a gente tem que alterar a legislação. Porque a punição máxima de um juiz é a aposentadoria compulsória. Puta, isso é verdade. Isso é de cair o mamilo, como diria o Mauro. Entende? Um juiz desse que venha a ser condenado, ele... Com relação à carreira dele, ele vai ser aposentado compulsoriamente, ou seja, ele nunca vai pra cadeia. Levando o dinheiro, né? Levando a sua aposentadoria. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Um juiz nunca vai pra cadeia. Ele pode fazer o que ele quiser, o máximo que acontece, ele pede um emprego. Ele vai perder o emprego, vai ser aposentado compulsoriamente. Cara, é um semideus, cara. Mesmo que ele fosse genocida, sei lá, se ele não, tacar uma bomba nuclear, gente, peraí. Então, São instâncias. Eu quero entender isso aqui. Não, peraí, são instâncias diferentes, né? Tá, a instância tá. funcional, administrativa Ok. e a criminal. Ele roubou o país inteiro. Não, ele pode ser preso. Tá. Ele pode ser Lalau preso. foi preso. Eu estou né? dizendo assim, ele pode ser preso. Mas aí é no âmbito criminal. Eu estou falando com relação à carreira dele. Entendi. Ele não vai ser demitido, exonerado. Não, ele vai ser aposentado compulsoriamente. Então ele vai levar ainda o dinheirinho da dele aposentadoria. da aposentadoria. Não existe demissão pra juiz. Exatamente. A rigor. Que isso, cara. Pois é. Quer consolar a gente, Evandro? Ou tu tem mais... Dá uma boa notícia aí, velho. Não, eu vou dar uma notícia muito ruim para você, cara. Eu vou te contar uma história aqui. Quando eu era estagiário, então a gente está falando lá dos idos de 93, 94, um determinado juiz do Foro Central foi pego em alguns esquemas lá em falências, na antiga lei de falência, nem existia a lei 11.101, que era a lei de recuperação, era na antiga lei de falência. Ele foi pego lá em uns esquemas meio esquisitos lá, de perícia, laudo e essas coisas. E ele acabou sendo afastado
E como a Bia acabou de comentar, ele recebeu a sua exoneração, adivinha quando? Adivinha quando que ele foi exonerado? Quando? Eu estou falando de um processo que começou em 94, tá? Eu era estagiário de 93 para 94. Aí numa época que não existia processo eletrônico, você tinha que ir no fórum, né? Para fazer o acompanhamento dos processos. Fazer cópia de tudo. Cópia em papel, esse tipo de coisa. E aí tinha aquela coisa de fofoca, né? Existia todo aquele negócio do fórum ser o lugar onde toda a molecada se encontrava, né? Então eu encontrava meus amigos de faculdade no fórum, né? E aí depois encontrava, era um lugar de flerte também, né? O pessoal encontrava lá as menininhas bonitinhas que iam de sainha, as meninas da PUC, da São Francisco, do Mackenzie. São Francisco não tinha muita mulher bonita, mas do Mackenzie, da PUC e tal, você encontrava o pessoal no fórum, e ali era até um evento social, né? Para o estagiário ir no fórum, né? Quem é da minha geração vai se lembrar disso. Existia aquela coisa, você viu tal juiz e tal, naquele processo, na falência, pegaram o cara, tal, tinha aquele negócio de fofoquinha. E aí depois abriu-se a sindicância, começou o processo administrativo e o processo foi se arrastando, né? O juiz ele é julgado pelo pleno do Tribunal de Justiça. Pleno são os 25 juízes mais antigos, né? Aqui no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Adivinha quando que terminou o processo e ele foi exonerado? De um negócio que começou em 93 para 94. Adivinha? Ano retrasado. Puta que pariu, você conhece o processo, né? 2018. Ano retrasado, cara. Ele foi exonerado. E qual foi a punição que ele recebeu? Hã? Qual foi a punição que ele recebeu? Aposentadoria. Tá em casa recebendo aposentadoria. Que loucura. Tá sendo pago pelo fato de ter rapinado o poder público. A Operação Faroeste, vocês ouviram falar? Não. Operação Faroeste. Nem o Ítalo lê revista. A Operação Faroeste é a operação ligando desembargadores e juízes da Bahia. Não, deixa. A operação que ligou os desembargadores e juízes federais na Bahia, que o Ângelo Coronel, de modo angelical, fez só mediação como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Há denúncias contra o Ângelo Coronel, foram arquivadas, né? O Ministério Público denunciou o Ângelo Coronel por falta de prova, porque ocorreu um incêndio que, segundo o Corpo de Bombeiros, foi elétrico. O incêndio só queimou a caixa de documentos onde estava o relatório de gastos e verbas de gabinete do Ângelo Coronel. Todos os outros foram presos pela Polícia Federal.